Fala galera, tudo beleza? Hoje, continuando os nossos comentários semanais sobre a leitura diária, vamos comentar um pouco de 2 Crônicas de 30 a 32. Seguindo o caminho dos reis de Israel, e agora estamos vendo especificamente os reis de Judá, a gente viu que no capítulo 20, desde o capítulo 28 e tal, do 29, a gente vai ver um certo conflito, porque os reis eram reis imprudentes, infiéis, colocavam a questão da idolatria no meio do povo. A gente tem o caso máximo de Acas até então, porque depois vamos ver um caso muito pior, que traz a profanação ao templo e em meio ao povo de Judá. E aí a gente vê finalmente no capítulo 29 a imagem de Ezequias, que seria um rei que vai passar pela reestruturação do templo de Israel. Lembrando que esse livro ele é lido depois de uma questão de dominação do povo de Israel, então a perspectiva aqui é olhar a fidelidade de Deus e também como essa fidelidade de Deus é realizada através do templo, através dos levitas, através dos sacerdotes, através da ritualização também daquilo que Deus tinha instituído para o seu povo da aliança. Então, no capítulo 30, especificamente, a gente já vai ver o momento da comemoração da Páscoa. Temos que lembrar qual era o símbolo da Páscoa. A Páscoa relembrava um ritual antigo da saída do povo cativo do Egito para a Terra Prometida. Então, quando o rei Ezequias comemora essa festa, ele dá uma noção de unidade do povo de Israel. Então, era uma tentativa de trazer a noção de povo, de novo, aquele povo, os hebreus, que estavam dispersos, fragmentados, desde a época da divisão do reino de Israel em Judá, reino do norte e reino do sul, e também depois de várias invasões. Então, quando Ezequias comemora a Páscoa, chama vários israelitas, é uma questão de simbologia também da unidade do povo. Ele vai chamar vários povos, ele vai tentar cuidar da questão da apostasia da fé em relação ao reino do norte, então ele está reestruturando o norte novamente. E aqui no capítulo 31, a gente já vai ver uma questão depois da Páscoa. Depois de que Judá sai da Páscoa, os povos e tal, eles vão tirar os ídolos de toda a cidade. Então o pessoal sai todo animado daquela festa religiosa. Em comemoração, eles acabam destruindo todos os ídolos. E aí você vai ver uma reconstrução do povo de Judá. E essa reconstrução não ficaria só em Judá, seria levada também para o povo de Israel. Uma questão importante também aparece nesse capítulo é a questão do serviço do templo. Já que não existia muita fidelidade do povo em questão ao templo, os sacerdotes, os levitas não eram integrais no trabalho do Senhor, e agora eles estariam integrais. O rei restitui a posição de cada um, então dá importância novamente e para que eles trabalhem só para o reino de Deus. Então a gente vai ver esse reforçamento do poder dos levitas e sacerdotes. Por fim, no capítulo 32, a gente vê uma nova ameaça ressurgindo aqui, o rei da Assíria. Lembrando que os assírios eram um povo muito violento e eles eram liderados por Senaqueribe. E ele vai organizar o exército para tentar invadir o povo de Israel, mas Ezequias acaba sendo guiado por Deus e ele dá, de uma certa forma, dicas, e Ezequias consegue, primeiro, fortificar os seus muros. Ele tampa todas as brechas do muro de Judá, ele tampa as fontes de água, porque se o exército está vindo, vai morrer de sede. Então ele não estaria forte o bastante para enfrentar o reino de Judá. E ele consegue resistir ao inimigo porque ele deu algumas possibilidades do povo conseguir se organizar em meio a invasões, conseguir se reestruturar sozinho sem a presença do rei. De lição de hoje, eu queria que nós possamos perceber a diferença da infidelidade dos reis anteriores com a fidelidade de Ezequias. Mas a partir do verso 24, mesmo Ezequias reestruturando a fidelidade, reestruturando o templo, ele aparece com questões que lembram o orgulho humano. Então Ezequias acaba saindo do projeto de Deus, mesmo tendo feito grandes coisas, por causa do seu orgulho. Ele acaba achando que ele era muito autossuficiente e ele tira, de uma certa forma, a ação de Deus no meio daquele povo. Que a gente possa estar firme e lembrada de sempre vigiar nossas ações humanas para que elas não caiam em orgulho e não sejamos lembrados na posteridade de ter feito grandes coisas, mas no final
da nossa jornada a gente cair na questão do orgulho pecaminoso. Então é isso aí, continuem firme na leitura e mais uma vez a pergunta. Você já leu a Bíblia hoje? E aí? Já leu a Bíblia hoje?